Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e hoje eu vim aqui para explicar para vocês sobre predicado, certo? Está aí subintitulado como termos essenciais da oração, porque para quem não sabe, existem dois termos essenciais para a oração, certo? É o sujeito e o predicado. Na aula de hoje nós iremos olhar e estudar sobre os tipos de predicado, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos lá, né? O que é um predicado? De uma forma bem simples e objetiva, o predicado é tudo aquilo que se declara do sujeito. Logo, qualquer informação, qualquer ação que eu declarar a respeito do sujeito, qualquer coisinha dessa natureza, pode ser vista, irá ser vista como um predicado, certo? Aproveitando o gancho, vamos entender agora os tipos de predicado. São três, ok? O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Nas páginas seguintes, nós iremos detalhar cada um desses tipos. Vamos lá? Predicado verbal. O verbo funciona como o núcleo da oração. Contém, no caso, o significado do enunciado. Sendo assim, precisaremos fazer uso de um verbo de ação. Presta atenção nesse verbo de ação, certo? Ele ele será o tipo de verbo que nós iremos estudar a transitividade. Lembrando, pode ser transitivo direto, indireto, bitransitivo, que é aquele que tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, né? Ele tem dois complementos, ou ainda ele pode ser intransitivo, certo? Não podendo ser um verbo no caso de estado, tá bom? Vamos agora para o nosso exemplo. Vamos lá. Eu queria denunciar um caso de exploração infantil. Vocês podem perceber que eu queria denunciar aí, ele está destacado, e em cima está escrito assim, locução verbal igual a verbo. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a estrutura de locução verbal, ela serve como verbo, certo? Eu gosto de explicar o seguinte, a locução verbal é uma promoção, é 2 por 1, entende? A locução verbal, porque são dois verbos, eu tenho o verbo auxiliar queria e o verbo principal no infinitivo denunciar. Então, queria denunciar, locução verbal, verbo, certo? Vê só, nesse exemplo, eu queria denunciar um caso de exploração do trabalho infantil, eu percebo que queria denunciar, meu verbo, ele é o núcleo da minha oração. Logo, ele contém o significado do meu enunciado. Tudo bem? Vamos continuar então. Falando agora sobre o predicado nominal, tem algumas observações aí em destaque, certo? A primeira é que possui um adjetivo ou um substantivo como um núcleo, certo? A segunda observação é a respeito do verbo de ligação. O predicado nominal ele será formado por um verbo de ligação. E aí eu queria lembrar a vocês os verbos de ligação, certo? Eu posso ter um verbo no sentido momentâneo, passageiro, como o verbo estar, ou ainda todos os outros verbos com o mesmo sentido de estar. Por exemplo, parecer, permanecer, continuar, andar, enfim, com sentido momentâneo ou passageiro. E ainda o verbo ser, que é o sentido eterno, infinito, aquele que vai durar, tá bom? A terceira informação, observação, né, é a seguinte. O predicado nominal, ele vai indicar estado ou qualidade. Vai indicar estado ou qualidade de quem? Do sujeito, ok? Vamos para o nosso exemplo. Exemplo 1. Gumecindo é preguiçoso. Veja só, eu tenho meu sujeito Gumecindo, eu tenho meu predicado é preguiçoso, e eu entendo o seguinte, eu entendo que é preguiçoso é meu predicado, está sendo ligado o predicativo do sujeito preguiçoso ao sujeito gumecindo através do verbo de ligação. Tudo bem? Vamos para o exemplo 2. Dolores Gertrudes
está entediada com a quarentena. Mesma coisa que o exemplo 1. Eu tenho meu sujeito, Dolores Gertrudes, tenho está entediada com a quarentena como meu predicado. Está é o verbo de ligação que liga entediada, o predicativo do sujeito, ao sujeito Dolores Gertrudes. Aqui eu percebo o predicado nominal porque todo predicado ele tem como uma função de indicar estado ou qualidade ao sujeito. Tudo bem? Falando agora sobre o predicado verbo nominal, né, antes até de começar, peço até desculpa pelo trecho anterior, mas parece que os vizinhos adivinham que você vai gravar alguma coisa e a gente acaba não conseguindo o silêncio total, tá bom? Mas enfim, falando sobre o predicado verbo nominal, é importante a gente entender que é um tipo de predicado que apresenta dois núcleos, certo? Um deles sendo verbo e o outro sendo um nome, certo? Quando diz nome, é importante a gente entender que pode ser um substantivo ou um adjetivo ao mesmo tempo, certo? Por isso que ele é predicado verbo nominal. Tá, aí vê só. O predicado, ele indica um verbo de ação que, além de indicar a ação do sujeito, ele informa sua qualidade ou estado do sujeito e ainda pode ligar o sujeito ao predicativo. Interessante, né? Vamos ver os exemplos agora? Vê só. Temos no primeiro exemplo. Dolores Gertrudes e Gumecindo respiraram aliviados com o resultado do exame. Veja só, eu tenho como sujeito Dolores Gertrudes e Gumecindo, sujeito composto, né? E tenho aqui o verbo respiraram, inicia o nosso predicado, tá? Respiraram aliviados com o resultado do exame. Eu tenho o verbo respiraram, que eu identifico que esse verbo é um verbo de ação, certo? Aqui no caso é um verbo intransitivo. Por ele ser intransitivo, a palavra seguinte, aliviados, essa palavra vai ser o quê? Vai ser um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito de quem? Do sujeito composto Dolores Gertrudes e Gumecindo, certo? Veja no segundo exemplo. A pandemia deixou todos aflitos. Nesse segundo exemplo, eu tenho o seguinte: a pandemia, como meu sujeito, deixou todos aflitos como meu predicado. Deixou o meu verbo transitivo direto, todos é o meu objeto e aflitos é o predicativo. Predicativo de quem aqui? Já não é da pandemia, é de quem? De todos, certo? Ainda assim é possível a gente identificar aqui um predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo e também tenho a presença do predicativo. Tudo bem? Bom, a gente vai continuar então, tá? Atenção, pessoal. Os verbos, eles podem variar quanto à transitividade, certo? Logo, é importante analisar a transitividade de acordo com o contexto e não isoladamente. Tudo bem? Espero que sim, tá bom? Vamos ficar então por aqui e até a próxima videoaula, tá certo? Tchau, tchau.